Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações, se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós faremos uma breve reflexão juntos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, que diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Irmãos, a nossa regra de fé, a nossa regra de procedimento, a metodologia de ação do cristão é a palavra de Deus. O nosso parâmetro, o nosso espelho em que nós devemos nos configurar é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Se nós não podemos ver a glória de Deus, devemos tão somente olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem outorgou a nossa salvação. Ele é quem nos redimiu na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, nos comprando por um alto preço. E o apóstolo Paulo dá continuidade no versículo dizendo o seguinte: quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente. O testemunho do cristão não deve ser somente na presença dos seus líderes, dos seus liderados, dos seus pastores, dos bispos, dos diáconos, daqueles responsáveis pela igreja local. Nós não devemos agir de maneira dupla. O apóstolo Paulo teve sérios problemas na igreja de Corinto. Na ausência de Paulo, os irmãos da igreja de Corinto agiam de uma forma completamente diferente daquilo que Paulo havia ensinado. Porém, aos filipenses, Paulo deixa de forma bem clara, deixa de forma bem explícita, agir em conformidade com o evangelho, quer fosse na presença de Paulo, quer fosse na ausência de Paulo. Ou seja, o testemunho e o caráter do cristão deve prevalecer independente da circunstância. O que quer que você faça frente a multidões, o que quer que você faça no seu emprego, o que quer que você faça na sua casa, na sua escola, na sua universidade, na sua igreja, precisa estar em plena conformidade. O cristão não pode ter um duplo caráter, ele não pode ter uma dupla personalidade. O cristão não pode ser um bipolar. Ele não pode se comportar de uma forma na igreja e de outra forma no mundo, como se Deus não estivesse em todos os lugares, como se Deus não fosse onipresente. Ou seja, o testemunho dele deve prevalecer, quer na sua igreja, quer com seu ciclo social, quer com sua família, quer com sua esposa, quer com seus amigos, quer com seus filhos. O caráter do cristão precisa ser o mesmo, precisa ser único. E Paulo dá continuidade dizendo o seguinte: ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Se existe uma coisa de grande importância, é a unidade da fé, é a unidade de propósito, é a unidade de espírito, porque um reino que é dividido, ele não subsiste, ele, ao contrário, ele cai, ao contrário, ele é arruinado. Nós precisamos permanecer unidos na fé, nós precisamos permanecer no vínculo da fé, no vínculo da paz, no vínculo do amor. Quantos irmãos têm se polarizado por causa de política, por causa de futebol, por causa de questões, às vezes até doutrinárias, têm tomado partidos extremados sobre coisas das quais sequer têm o mínimo domínio, mas tomam aquele partidarismo. Paulo nos exorta a não agir com partidarismo. Observa as atitudes que nós temos tido durante os períodos de eleição. Quantos cristãos têm tomado posições extremadas de esquerda ou de direita, e um ofende o outro diz e fala mal contra uma autoridade. Nós devemos orar pelas autoridades, quer nós gostemos delas ou não, quer nós estejamos de acordo com as ideologias que elas defendam ou não. Nós devemos orar e agir de acordo com o que o Senhor nos orienta. Nós estamos agindo como se o reino de Cristo fosse neste mundo. O próprio Senhor disse: o meu reino não é deste mundo. Os poderosos desse mundo, eles querem perpetuar a sua cadeira, eles querem perpetuar os seus lugares, os seus tronos.
eles querem perpetuar os seus lugares nas tribunas, eles querem perpetuar os seus lugares na política. Contudo, nós não devemos tomar partidarismo. Não é assim que o cristão verdadeiro deve proceder. Não que nós devamos ser neutros, mas nós devemos defender aquilo que segue os valores e princípios cristãos, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Ao nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo, sejam dados a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.